Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Piraci Oliveira comentando sobre a Operação Lock, realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e também sobre o domicílio eletrônico judicial. A 20ª edição da FENAF, Feira Latino-Americana de Fundição, ocorrida esta semana em São Paulo, que recebeu profissionais do setor de todo o mundo. A visita técnica que o SINP fez ao Centro Tecnológico do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o Dr. Renato Opsi Blum, advogado, economista e sócio fundador da Opsi Blum Advogados. Fique conosco. O SINP, a convite do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, visitou os 9 laboratórios do Centro Tecnológico. Esse é o certificado de acreditação, sendo que a Massa é um dos 3 laboratórios do IPEM que são acreditados junto à CEGECA. Essa aqui, então, para calcular a pressão, a balança de pressão, você precisa conhecer a gravidade local. Então, o Observatório Nacional veio aqui e mediu a gravidade, tá vendo? A aceleração da gravidade no piso e na bancada. Então, tem esses valores aqui, ó. Dá para ver que do piso para a bancada muda 3 milésimos, né? De diferença, né? De um para outro, que a bancada está mais elevada, então a gravidade aqui é um pouquinho menor. E esse ponto que é o ponto de referência, né? Onde foi realizada a medição da gravidade. Então, esse ponto ele acaba fazendo parte da rede gravimétrica brasileira. Todos os lugares onde o Observatório Nacional fez a medição, tem vários espalhados pelo país, acaba fazendo parte da rede gravimétrica, e isso ajuda a órbita dos satélites. Né? À medida que eles orbitam o planeta, eles sentem essas variações de gravidade, e isso tem que levar em consideração. Né? Hoje o pessoal do SINP compareceu aqui, veio fazer uma visita ao IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, mais especificamente aqui no Departamento de Metrologia Científica e Industrial, né, onde nós apresentamos o Centro de Calibrações. No Centro de Calibrações nós temos laboratórios tanto de temperatura, densimetria, dimensional, massa, pressão. Fomos também a outro centro, que é o Centro de Ensaios, onde fazemos ensaios de cabos e fios, ensaios de telhados, telhas, tijolos, e fazemos também ensaios de copos, e também tem o laboratório de etilômetro, que nós ensaiamos os bafômetros, os famosos bafômetros, onde nós ensaiamos um a um desses bafômetros aí. Também tem o Centro de Serviços Especiais, onde nós executamos medidas de medidores de vazões, medidor mássicos, computadores de vazões, tudo nessa parte na área de petróleo, né, na rede de distribuição. Tá? Então, esse é um resumo geral do que nós fazemos e que é importante, muito importante, não só para a sociedade, como para a indústria também. Né? Hoje nós estamos passando por um processo de inovação, onde nós estamos não só atendendo a demanda interna, que seria a parte dos fiscais, que era algo que nós fazíamos, e hoje estamos partindo para a parte do apoio à indústria, à infraestrutura da qualidade. Agradecemos ao IPEM a cortesia do convite, a todos os diretores que nos recepcionaram e aos profissionais dos laboratórios pela transmissão do conhecimento acumulado. Parabéns pelo altíssimo nível demonstrado, extensivo à superintendência do IPEM pela eficiência da equipe. Junho de 2024, e por intermédio de mais de dezenas de programas, talvez centenas, a gente vem aqui discutindo a questão da evolução, especialmente digital, nas áreas tributárias, jurídicas, societárias das empresas. E é nesse cenário que a gente chega nesse programa de hoje. Separei para esse debate
Dois pontos que são bastante importantes. O primeiro dele é a Operação LOC do Estado de São Paulo, uma operação da Secretaria da Fazenda, especificamente da área do ITCMD. O que está acontecendo? Os fiscais fazendários, fiscais das receitas estaduais de São Paulo, como eu falei do ITCMD, têm percebido que muitas empresas, quando tratam da cessão de cotas, especialmente de pais para filhos, de avós para netos ou de pessoas ligadas, produzem a alteração de contrato social sem que haja o pagamento das ações. Exemplo, muitas vezes uma empresa é constituída com capital familiar, patrimonial familiar, e os pais então cedem cotas para os filhos. A alteração de contrato social é feita, é levada a registro na junta comercial e os pais deixam de ser os sócios, passando a existir então os novos sócios, que são os filhos. Essas operações se dão com base numa cessão de direitos, cessão de cotas. Muito bem. Não havendo a compra efetiva dessas cotas, a operação é equiparada a uma doação. O pai cede para o filho não paga por essas cotas, muitas vezes os filhos nem teriam lastro para isso, e os fiscais então compreenderam que ali caberia uma fiscalização profunda pelo não pagamento do imposto de doação, o ITCMD. Então está sendo feita uma profunda investigação, muitos contribuintes estão sendo intimados a prestar contas e permitindo uma autorregularização desde 2020. Já tivemos o conhecimento de dezenas delas que são intimadas ao seguinte teor. Olha, houve uma cessão de cotas na data de janeiro de 2020, não encontramos o pagamento do ITCMD. Autorregularize ou abriremos fiscalização. Operação LOC, ITCMD, na cessão de cotas. Esse é o primeiro ponto que a gente separou para esse programa. O segundo ponto também ligado à questão digital, à questão da modernização, é o chamado domicílio eletrônico judicial, DEG. Muito parecido com o DEC, que era fiscal, agora o DEG, a partir de 30 de setembro, passa a ser obrigatório para pequenas, médias e MEIs fazerem o cadastro da empresa no Redecim DEG e por esse domicílio eletrônico judicial, todas as citações, intimações, comunicações de todos os tribunais do Brasil serão procedidas nesse endereço. Então você que tem uma MEI, tem até 30 de setembro para efetuar o seu registro e acompanhar esse e-mail que será colocado ali como contato via Redecim, porque qualquer processo que haja contra você, a citação se dará por intermédio dessa nova ferramenta. Não haverá mais aquele oficial de justiça que fica caçando o devedor, caçando o réu na ação, mas sim a comunicação via DEG. A não verificação trará como consequência multa pelo não adesão e, em alguns casos, a possibilidade de revelia do processo, embora isso não esteja claro ainda. Portanto, duas posições novas, absolutamente digitalizadas, uma no âmbito da Fazenda do Estado de São Paulo e outra no DEG, que é algo federal de registro, mas são inovações, e aí eu chamo a atenção que nesse espaço temos feito essa evolução de anos para cá, em que são inexoráveis de uma modernização e uma nova relação entre contribuinte e Estado, e também agora entre a fiscalização do Estado de São Paulo e aqueles que eventualmente procederam doações sem o pagamento. Fique atento, nesse programa voltaremos com mais novidades. Até o próximo. Entre os dias 18 e 21 de junho, profissionais de toda a cadeia de fundição reuniram-se em São Paulo quando aconteceu a 20ª edição da FENAF, Feira Latino-Americana de Fundição. Realizado a cada 2 anos, o evento é promovido pela ABIFA, Associação Brasileira de Fundição, que em 2024 completa 55 anos de representatividade do setor. Realmente é bastante trabalhoso, ele é feito a cada 2 anos. Então, assim que terminar esse evento, já a equipe senta planejando 2026, porque envolve muito a questão da escolha do local, a questão da comercialização dos estandes, a busca dos clientes que querem estar,
a divulgação do evento, né? Porque ele é um evento internacional, né? Então se faz contatos com o mercado externo, seja a Europa, Estados Unidos, a América Latina e o Brasil com mais intensidade. São momentos numa feira de você ver, tentar descobrir o que existe e aprender também junto com as outras pessoas, principalmente buscar o conhecimento, que esse é o item fundamental a partir de agora para as próximas gerações. Simp, 35 anos ao seu lado. Comemorações com novidades. Aguarde. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Renato Opsi-Blum, advogado e economista. É um prazer tê-lo conosco. Uma alegria, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Dr. Renato, o senhor é um dos ícones do direito digital no Brasil. E nós queremos explorar bastante nessa conversa. Inteligência artificial. Abre a porteira para fraude? Não abre? Qual a sua avaliação? Curi, obrigado pelo convite aqui, uma alegria. Já assisto há muitos anos, como falávamos aqui nos bastidores, antes da inteligência artificial, como nós acompanhamos hoje. Mas já usávamos inteligência artificial já há muitos anos. Sim. Começou a ser discutido em 1950, gosto muito do marco do Isaac Asimov, que é um químico que fez as 3 leis da robótica. Mas hoje, com essa popularização, ChatGPT, do Gemini da Google e outras ferramentas, nós temos aqui alguns desafios muito importantes. Desafio legislativo, que está em pauta nesse momento no nosso Senado, e desafios de segurança da informação. Então, a sua pergunta, questão das fraudes. Então, existe hoje, infelizmente, uma predisposição, uma percepção de que quando a inteligência artificial, esses modelos de grande acesso, que tem grandes bases de dados alimentando, que são as LLMs, isso pode ampliar e facilitar o acesso a dados, a informações que possam ser usados para todo tipo de fraude e todo tipo de invasão. Desde um código de programação até artifícios, estratégias, planos e daí por diante. É claro que o raciocínio inverso, ele também é aceito, mas não é na mesma velocidade. Né? Claro. Como está na Bíblia, os filhos das trevas são mais rápidos que os filhos da luz. Então, temos esse grande desafio e, infelizmente, uma propensão maior aí a aumentar o número de fraudes pelo uso da inteligência artificial. Por isso que uma das justificativas da regulamentação é a questão da segurança. Transparência, segurança, adequação, percepção e daí por diante. Há muito pouco tempo atrás, a grande indagação era o crime cibernético, a invasão de dados. Eu lembro, visitando seu escritório, que você tinha um aparato gigante só para tratar disso. Com esse advento da inteligência artificial, isto mudou um pouco ou isto só aprofundou a possibilidade das trevas sobre a luz mais rápido? Olha, Curi, a questão das invasões, das vulnerabilidades, sim, que podem impactar todo tipo de empresa, estamos aqui no Simp, claro, mas todo tipo de empresa, e muitas vezes essas ações, essas tentativas são automatizadas e serão ainda mais com o avanço da tecnologia, vide a IA. claro. Isso traz alguns dilemas e algumas preocupações. Então, primeiro, por que hoje nós temos um aumento das invasões com extorsão? São os ataques que nós chamamos de ransomware. Então, a empresa é invadida, o banco de dados ele é criptografado ou encriptado, para quem preferir, e na sequência vem o pedido de extorsão. Olha, você quer continuar usando o teu sistema, comercializando, por consequência, você me paga tantas criptomoedas, tantos bitcoins, por exemplo. E se a empresa não tem uma resposta preparada, um plano de contingência, muitas vezes vai ter aquele dilema, pago ou não pago? Sim. Até porque é difícil restaurar um banco de dados num curto espaço de tempo. E por que isso acontece? Basicamente, duas questões. Primeiro, falta de atualização dos sistemas, qualquer tipo de sistema, inclusive o Windows para pequena empresa. Né? Sim. Então,
o sistema que está desatualizado representa um grave risco à segurança da informação. A outra questão, e são medidas até óbvias, que eu também não tenho a resposta, Curi, senhas. Então, muitas vezes a senha padrão ela fica padrão para o resto da vida, até que alguém tenta usar a senha padrão, e ela é padrão e o sistema é invadido. Então são questões que envolvem a lógica, mas que falta uma aplicação prática. É igual o cinto de segurança, lembra da discussão do cinto? Então use cinto. Grande discussão, né? O cinto não protege a nossa vida? Então, claro. Se você usar o cinto, você tem chance de sobreviver a um desastre. Sim. Esse era o discurso. Mas ninguém usava cinto. Né? A questão era lógica, mas ninguém usava. Incomoda o cinto. Pode incomodar, mas você não vai estar mais protegido? Vou, mas não quero usar. Não era isso. Aí vem a legislação e impõe uma sanção, impõe uma multa. As pessoas começam a usar porque não querem pagar. E aí percebem que vale a pena usar o cinto de segurança. Sim. Mas aí você pode me perguntar, Curi, mas Renato, mas é a lógica? Eu falei, mas às vezes a lógica ela precisa ser provada, ela precisa de um treinamento, de um costume, isso precisa ser enraizado no dia a dia da sociedade. A tecnologia, ela traz essa dificuldade. Primeiro porque já normalmente envolve questões técnicas. Segundo porque a tecnologia ela se desenvolve, ela evolui muito, mas muito rápido, que é um problema. Aliás, é uma luta, é um jogo que nós já perdemos para a inteligência artificial. Nós não compreendemos na mesma velocidade. O ChatGPT ele duplica a sua base de dados a cada 3 meses e meio, por exemplo. Em 2 meses, foram 100 milhões de usuários do ChatGPT. Bateu todos os recordes de todas as tecnologias. Não que os 100 milhões saibam e estejam usando com intensidade. Não. Isso vai acontecer daqui a pouco. Mas me chama a atenção, Curi, essa confiança desses modelos, porque os modelos erram. Então dá a impressão que eu estou conversando com uma pessoa que traz a informação que eu quero, mas nem sempre a informação é correta. Então, se eu puder trazer hoje, para quem quiser experimentar, eu acho que tem que experimentar, isso é importante para o negócio, mas se eu puder trazer uma dica importantíssima, por favor, é confirmar sempre o resultado de qualquer aplicação de inteligência artificial. Porque nós podemos nos surpreender com resultados que trazem informações que simplesmente não existem, foram geradas a partir de uma inferência. Esse termo é novo, inferência. Esses modelos, eles inferem informações que muitas vezes não existem. Casos na área jurídica de decisões judiciais que foram criadas e não existem. Um juiz do TRF, aqui do Brasil, se não me engano, da primeira região, sentenciou e essas decisões estavam lá na sua decisão. 2 advogados de Nova York foram punidos por isso, porque não confirmaram decisões no processo contra uma companhia aérea. E outras questões interessantes. E não é tão fácil também corrigir. Mas, vou até aproveitar, Curi, nós falávamos também sobre a parte dos deepfakes. O que é o deepfake? Então, são as criações artificiais de situações que não existem. Então, por exemplo, o nosso bate-papo aqui hoje, eu poderia criar, a partir de 15 segundos da sua voz e da minha voz, criar uma entrevista que não existiu, com o mesmo cenário, bonitinho, etc. Isso poderia usar ferramentas de viralização desse conteúdo. Sim. E dependendo do que eu colocasse nas nossas falas, isso poderia aí causar uma série de reflexos jurídicos relevantes. E isso não aconteceu. Muito fácil de fazer, muito fácil de viralizar, muito fácil de fazer as pessoas acreditarem. Esse muito fácil é que representa um risco muito grande, porque se as pessoas começam a acreditar nisso, eu vou perguntar para o Curi, mas o que agora é verdade, o que é efetivamente mentira? E aí vira uma bola de neve que ninguém sabe nada. Esse é o meu temor, né? Por isso que a gente tem que ter regulação e repressão em cima disso, porque se chega num momento que, inclusive, as justificativas para alguém que quer negar um conteúdo verdadeiro, a justificativa vem dizendo que aquilo é um deepfake ou aquilo é inteligência artificial, isso já está acontecendo, até um cenário fático aqui das eleições. Como é que nós vamos fazer para provar que aquilo, o que realmente é verdade e o que é mentira? Esse é um grande desafio, talvez o meu principal temor. Mas eu confio muito na regulamentação. Eu acho que o direito eleições, vai inclusive, corremos esse risco. Se nós analisarmos alguns precedentes, o argentino de outras eleições, de outros países também, o resultado é que isso vem sendo usado e vai sendo usado. Nós não tivemos ainda muita potência nisso. Talvez agora nas eleições desse ano, talvez não, nós teremos uma evolução disso e um combate muito intenso no campo jurídico. O Tribunal Superior Eleitoral
proíbe, isso já é oficial, proíbe o deepfake, ou seja, a criação artificial de situações falsas. Sim. E traz a possibilidade, inclusive, de perda da candidatura de quem fizer isso. E exige também que na criação de situações artificiais, aí sim, reais, que não representam aí distorções, isso pode ser feito desde que venha com um selo, com uma marca d'água dizendo isso decorre da aplicação de inteligência artificial. Antes de vir para cá, eu estava terminando uma apresentação de tendências do direito digital para 2030. Isso. E eu optei por usar, eu gosto muito do modelo do Star Trek, do Jornada nas Estrelas. Muita coisa que o Gianni Roddenberry previu ali vai acontecer. Minha amiga Marta Gabriel, do livro Eu, Você e os Robôs, fala muito disso. Nós gostamos, somos trackers, mas muita coisa ali pode ser aproveitada. E eu usei alguns slides que eu já tenho de outras aulas que eu dou, criei alguns e pedi por uma aplicação trazer alguns slides novos, com inteligência artificial, usando o Star Trek, a parte jurídica e alguma tendência futurística. E eu recebi algumas telas interessantes, inclusive com um vídeo do Spock, né, o oficial de ciências do Capitão Kirk, que fez, pelo menos na parte de tecnologia, né, no cinema, a primeira fraude, entre aspas, a primeiro deepfake de voz. Ele, usando aquele cartucho, simulou uma voz que não existia. Depois, num outro episódio, houve a retirada da imagem de uma nave num julgamento também. Então eu usei isso. Só que, quando eu, usando essa aplicação, eu usei o Gama, automaticamente, ao final, o Gama já traz a marca d'água, que é uma tendência regulatória e uma tendência também de mercado. Isso vai ajudar. Mas nós estamos chegando no final do nosso tempo e eu não posso deixar de perguntar, hoje, sistemas de segurança que usam reconhecimento facial correm risco com essas novas tecnologias? Em 1 minuto e meio, para a gente dizer. Alguns sistemas mais antigos, que não usam tantos caracteres para fazer autenticação, correm riscos. Outros mais evoluídos e que não usam só a mera face, esses estão mais seguros. Só não sabemos aí por quanto tempo. Sim. Tanto é que nós temos aí já algumas evoluções e, ao mesmo tempo, retrocessos, entre aspas, legislativos, por exemplo, no caso dos aposentados. Em muitas circunstâncias agora eles terão que, fisicamente, o digital não vai ser suficiente. Então, às vezes o avanço tecnológico traz tantos riscos que a gente acaba dando um passo para trás. Existem duas coisas que a inteligência artificial nunca vai ter. E eu oro muito para isso, até com relação para que Deus me dê sabedoria nesse desafio que você me propôs. Mas a inteligência artificial nunca terá espírito nem alma. Então, quando nós oramos, isso a inteligência artificial nunca tirará de nós. Essa é meu quinhão de contribuição, da certeza que eu tenho que isso é efetivamente divino e humano. Obrigado, Curi. Nós esperamos que evolua sempre positivamente para o bem, que é o trabalho que você vem desenvolvendo há anos, via o seu escritório, via você pessoalmente e nas aulas que você dá, nas palestras, nas viagens internacionais. E, por favor, continue esse trabalho que é fundamental para a sociedade, que esse conhecimento acumulado seja transmitido e utilizado para o bem. Dr. Renato Opsiblu, meus parabéns pelo posicionamento. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Obrigado. E temos que encerrar aqui. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Simp, 35 anos ao seu lado. Comemorações com novidades. Aguarde!